Pessoal, então no bloco anterior aí nós falamos de dose de nitrogênio calculada por curvas de resposta, né? Ou dose econômica de nitrogênio para milho safra e milho safrinha. E agora nós vamos falar no balanço de nitrogênio ou extração e exportação, tá? Se nós formos calcular uma adubação de milho com base em extração e exportação, eu sugiro vocês usarem o Boletim do Cerrado, que é o Boletim Cerrado, segunda edição. Apesar dele estar um pouco antigo, aí, ser de 2004, ele tem uma sugestão de cálculo de balanço de nitrogênio bem interessante. É o seguinte, nitrogênio em quilo por hectare é igual requerimento nutricional do meu milho menos o suprimento pelo solo mais resíduos culturais da soja, que ele considera, tá? Dividido pela eficiência da adubação. O requerimento do milho ele é em torno de 20 kg de nitrogênio por tonelada de grãos a ser produzido. Se eu pegar uma média de vários trabalhos aí, o milho acumula nos grãos cerca de 20 kg de N por tonelada, o que dá mais ou menos 1 kg de N por saca de milho, tá? Bem, suprimento de N pelo solo, ele sugere considerar a matéria orgânica do solo e o histórico da área, produtividade da soja e tudo mais, e das culturas anteriores, e a eficiência da adubação para milho, o boletim sugere considerar a eficiência de 60% até 75%, podendo chegar a 80%, porque o milho é uma cultura eficiente em aproveitar nitrogênio do fertilizante. Então, basicamente, esse é o cálculo. Então, eu vou mostrar uma planilha em sequência aqui, mas antes, né, só queria explicar que nós considerei, né, para fazer essa planilha, uma exigência de 20 kg, um suprimento de nitrogênio pelo solo de 20 kg por hectare de N para cada 1% de matéria orgânica do solo. No milho safrinha, na camada de 0 a 20, tá? No milho safrinha, eu considerei esses 20 kg, e no milho verão, que é cultivado num período melhor, chuvoso, de temperaturas mais altas, onde a mineralização da matéria orgânica é até maior, eu considerei 30 kg para cada 1% de matéria orgânica, tá? E eu considerei também um suprimento pelos resíduos culturais em torno de meio quilo de nitrogênio para cada uma saca de soja produzida. Então, ano passado, antes do milho, colhi 70 sacas por hectare de soja. Eu considerei que essa soja deixou 35 kg de N para o milho, tá? Esse número aí varia de 0,5, tem gente que considera 0,7, tem gente que considera 1 kg de N por saca. Eu coloquei meio quilo para ser mais conservador, tá? Eu joguei um pouco para baixo esse número, mas é um número que a gente considera e está próximo do que o boletim também considera. Então é o seguinte, pessoal, eu vou apresentar uma tabela aqui para vocês que dá uma ideia de balanço de nitrogênio no sistema soja-milho. As doses que serão apresentadas a seguir são para não promover empobrecimento de N do solo, tá? E esse empobrecimento do N do solo pode limitar a produtividade tanto da soja quanto do milho cultivado em sequência, se eu fizer doses baixas ano após ano, tá? Ou seja, visa repor a quantidade de nitrogênio exportado pela minha lavoura de milho, tá? E aqui, pessoal, tá a tabela, tá? Fique tranquilos aí que eu vou explicar ela com calma, tá? Ela é toda colorida, cheia de um monte de coisa aí, né? Então, eu vou apresentá-la com calma. Então, eu tenho uma tabela para milho safra, que é essa aqui, para milho safra, tá? E eu tenho uma tabela próxima aqui para milho safrinha, tá? E eu vou explicar aqui a do milho safrinha, mas a do milho safra é o mesmo conceito, os mesmos cálculos. Vamos lá. Eu considerei para fazer... Isso aqui foi feito no Excel, pessoal. Vocês podem fazer a de vocês. Essa é a minha, que eu uso. Vocês podem ter a de vocês. Não, eu quero considerar 0,6 kg de N por saco. Você vai lá e coloca 0,6, tá? Não tem problema nenhum. Então, a exigência nutricional, eu considerei 20 kg por tonelada. Eu quero considerar 18 kg por tonelada. Vai lá e coloca o seu número. Problema nenhum. Nitrogênio fornecido pelo solo, 20 kg para cada 1% de matéria orgânica. Nitrogênio fornecido pela soja, meio quilo por saca de soja. Aí vamos entrar aqui na recomendação. Qual que é a produtividade esperada do seu milho safrinha? Vamos considerar aqui 140 sacas por hectare. Qual foi a produtividade da soja obtida no ano anterior, né? Nesse ano, né? Que você vai adubar, plantar o milho safrinha. Vamos considerar que foi 70 sacas por hectare de soja, tá? Qual que é a matéria orgânica da sua lavoura? 1,5, 2, 2,5, 3? Vamos considerar um número médio aqui, 2% de matéria orgânica. E aí vem o quarto ponto aqui, né? Qual que é a modalidade de adubação do agricultor? É ureia lanço? É ureia mais NBPT a lanço? NBPT é um inibidor de urease, que reduz as perdas de amônia por volatilização. É uma ureia incorporada ou um sulfato de amônio a lanço, que não perde por volatilização? Então, eu considerei níveis diferentes de eficiência. Aqui eu considerei 70%, aqui 75% e aqui
80% de eficiência de adubação. E aí, o que essa tabela me entrega? Ela me entrega a dose de nitrogênio recomendada para aquela situação. Então, vamos lá. Por uma lavoura de 140 sacas por hectare, 70 sacas de soja, 2% de matéria orgânica e 70% de eficiência, considerando ureia lanço. Qual que é a dose de N recomendado para eu produzir 140 sacas por hectare? 133 quilos por hectare. Se o agricultor utilizar uma ureia com NBPT, ele poderia aplicar 130, ele poderia diminuir para 120, em média aqui, né, quilos por hectare. E se ele utilizar um sulfato de amônio aí, 115 a 110 aí, quilos por hectare de nitrogênio, tá? Então, essa tabela, pessoal, recomenda, ela dá uma ideia de dose de N para eu não causar empobrecimento do meu sistema, tá? E deixa eu falar um pouquinho sobre empobrecimento de nitrogênio. Tem regiões do Brasil que o agricultor não quer investir no milho safrinha. Ele quer adubar o mínimo possível e quer colher o máximo possível. Então, ele aduba com 70 pontos de N e quer colher 120, 130, 140 sacos de milho safrinha. Primeiro que ele não consegue, né? Ele não consegue chegar em 130, 140. Quando chove bem, ele colhe 110, 120, porque está faltando nitrogênio, tá? Então, ele tá trabalhando num sistema deficitário de nitrogênio. Então, ele está limitando a produtividade do milho dele, do milho safrinha, primeiro ponto. E algumas dessas regiões, por exemplo, a região ali de Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, é uma região onde normalmente o agricultor investia pouco no milho safrinha e agora eles estão começando a investir mais no milho safrinha, tá? Corrigiram o solo dele, correção do perfil de solo e estão investindo mais em milho safrinha. Estão colocando mais nitrogênio no milho safrinha. O que eles estão observando? Um aumento de produtividade do milho safrinha e, a reboque, vem um aumento de produtividade da soja. Olha que interessante, eles estão conseguindo maiores patamares de produtividade do milho e conseguindo produzir mais soja. Então, sem querer, eles aumentaram a soja também. Quando eu resolvo essa questão do meu balanço de nitrogênio, balanço de outros nutrientes também, eu tenho um sistema mais produtivo, tá? Então, o agricultor tem que ficar de olho nisso. Não pode subadubar por anos seguidos, senão ele começa a limitar a soja, limitar o milho, limitar qualquer cultura que ele coloque aí na área dela, tá bom? Então, tomar cuidado com o balanço de nitrogênio. E essa planilha dá uma ideia qual que é a quantidade mínima que o agricultor tem que aplicar. Então, aqui nós recomendamos 130 quilos para uma probabilidade de 140. Agricultor, a dose recomendada é 130. Quem vai decidir a dose é ele. Se ele quiser colocar 130, ótimo. Tem agricultores que colocariam 130, 140, querendo aumentar de 140 sacas por hectare. Mas tem agricultores que vão adubar com 110, 100 quilos por hectare. E aí ele vai segurar um pouco a produtividade do milho safrinha dele, tá? Então, em resumo, pessoal, uma forma mais prática ainda, que eu deixo aqui como sugestão para vocês, a dose de nitrogênio baseado unicamente na produtividade esperada, tá? Milho verão, milho safra, 1 kg de nitrogênio por saca após soja no ano anterior. Então, quero colher 200 sacas por hectare de milho verão, 200 kg de N. Aí eu vou parcelar isso um pouco na semeadura, um pouco na primeira cobertura, um pouco na segunda cobertura, 1,1 até 1,2 kg de N se foi milho no ano anterior, ou sorgo no ano anterior, tá? Isso é regiões que plantam milho em cima de milho aí, 2 lavouras de milho no mesmo ano, algumas regiões têm isso, ou milho segunda safra, tá? 0,8 kg de nitrogênio por saca. Então, esse aqui é o jeito mais prático, tá? Que a gente tem de recomendar nitrogênio. Eu posso seguir um daqueles critérios ou seguir esse aqui que é mais prático, né? Que não leva em consideração muitos fatores. Dose de nitrogênio, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, tá bom? Tem várias formas de calcular, eu apresentei 2 aqui para vocês e teria também os boletins de adubação que vocês podem seguir. Vamos falar um pouco de época de aplicação de nitrogênio. O milho é uma cultura que responde muito à época de aplicação de nitrogênio, tá? Assim como modalidade de adubação. O milho é uma cultura que responde a nitrogênio colocado na base, na semeadura. Ele responde, tá? Bem, o milho é uma cultura que, apesar de ter um ciclo longo de crescimento, tá? Ele define potencial produtivo muito cedo, tá? Em V4, a gente fala que o milho já está definindo aí potencial produtivo, cerca de 2 semanas após a emergência, muito cedo, tá? Em V8, o milho define número de fileiras de grãos na espiga. Em V12, 12 folhas aí define número de grãos por espiga. Então, o milho é uma cultura que, apesar de ter um ciclo longo, de absorver muito nitrogênio após o florescimento aqui, ele define potencial produtivo muito cedo. Então, nós precisamos adubar o milho muito cedo, tá? Ou nutrir bem ele muito cedo, tá?
Então, olha que trabalho interessante do colega Claudinei Capes, lá do Mato Grosso, né? Ele tinha uma parcela que ele não colocou nitrogênio na base, sem nitrogênio, e um tratamento com nitrogênio na base. Olha como o milho está bonito, né? Mais bonito, onde colocou nitrogênio na base. E aí ele foi lá em V7 e abriu a planta, né? Cortou a planta aqui e viu os primórdios, tá? Da espiga aqui. Achou os primórdios da espiga dentro da planta ali, né? E olha como a espiguinha aqui está bem maior, né? Do que onde foi colocado o nitrogênio, está bem maior do que onde não foi colocado nitrogênio. Então olha que interessante isso, né? Os primórdios da espiga lá dentro. Qual planta vai produzir mais? Com certeza essa de baixo aqui, ó. As espiguinhas aqui estão bem maiores dentro, né, da planta aqui. Então, o milho é uma cultura que responde aquele N na base. Então, vale a pena eu colocar um N na semeadura, seja no sulco, ou seja lanço em área total em pré-plantio, vale a pena colocar um pouco de nitrogênio na base, tá? Bem, e o milho, pessoal, falando de época de aplicação, eu vou apresentar dois resultados que eles mostram para a gente a mesma tendência, para você ver como é consistente esse resultado de época de aplicação de N no milho. Isso aqui para milho safra, tá? Milho verão. Então vamos lá. Tem um trabalho aqui, que é do professor Fancelli, aqui da Exalc, produtividade e época de aplicação de nitrogênio. Tem o controle, onde não foi aplicado nitrogênio, e depois foi aplicado nitrogênio em V2, V4, V6, V8 e V10. E tinha dois tratamentos. Tinha o azul, que eu vou apresentar as barras aqui, que tinha recebido 30 kg de N na base, e os em vermelho, que não receberam N na base. Vamos primeiro falar do azul, que recebeu 30 kg de N na semeadura, tá? O tratamento controle só recebeu 30 kg de N na semeadura, 107 sacas por hectare de milho, menor que os demais. Os demais aqui, todos eles receberam 120 pontos de N em cobertura, aqui em V2, 140 sacos, em V4, 142, em V6, 145, em V8, 142, em V10, né, com 10 folhas, 133. O que a gente observa aqui? Que se eu aplicar 30 kg de N na base, depois eu posso aplicar 120 kg de N em cobertura em V2, V4, V6, V8, que eu produzo a mesma coisa. Agora, se eu atrasar muito essa adubação de cobertura para V10, caiu para 133. Não foi bom. Não foi bom. Quando eu não planto com N na base, eu posso adubar em V2 ou em V4, que eu produzo bem. Só que se eu adubar em V6, V8 ou V10, foi caindo minha produtividade. Foi caindo minha produtividade, tá? Então, em conclusão, é o seguinte, quando eu coloco um pouco de N na base, eu tenho uma maior janela para fazer minha adubação de cobertura no milho safra. Eu posso adubar de V2 a V6, V8, não tem problema. Quando eu não coloco N na base, a minha janela de adubação e cobertura é muito curta. Eu tenho que adubar em V2 e V4. Se eu atrasar, cai a produtividade. Isso já aconteceu em lavoura que a gente dava consultoria e trabalhava, dava assessoria, que o agricultor, não, pode ficar tranquilo, professor, não vou colocar N na base, mas vou colocar todo o N em V2 e V4. Beleza. Aí você ia embora, passava o tempo, você voltava lá e, professor, a lavoura estava em V6, V8 e não tinha adubado ainda. Né? O que aconteceu com essa lavoura? Em vez de produzir 200 sacos por hectare, que era o previsto, produziu 175, 180 sacos por hectare. Faltou N. A aplicação tardia penalizou a produtividade. O que aconteceu no próximo ano? A fazenda foi lá e comprou mais máquina para dar conta de adubar esse milho mais cedo. Então, o milho é melhor eu plantar ele já soltar a adubação em cobertura do que eu ficar esperando esse milho chegar, passar muito tempo aí que vai penalizar a produtividade. Tomar cuidado com a época de aplicação de N no milho. E aqui um outro trabalho, volto para aquele trabalho do Claudinei, o mesmo trabalho, sem N, com N na base, olha como a planta está maior, né, com N na base, e vamos lá falar dos resultados que ele obteve, tá? Eram 7 tratamentos, tinha alguns tratamentos que não receberam N na semeadura, aqui era o controle absoluto, né, que produziu 97 sacas por hectare, e aqui é o tratamento 2 que recebeu 140 quilos de N em cobertura. Em V2, produziu 162 sacas por hectare. Pessoal, olha só, de 97 eu fui para 162 sacas por hectare, eu aumentei 65 sacas por hectare, tá? Então, realmente, né, o nitrogênio é o fator número 2 do milho, né? Igual os dados lá do professor Fred Billo, que eu apresentei no comecinho da nossa aula, né? Aumentou 65 sacas por hectare a produtividade, quando eu apliquei em V2. Se eu apliquei em V5, caiu para 157. Se eu apliquei em V8, caiu para 136. Então, olha só, se eu não colocar N na base,
eu não posso atrasar a adubação nitrogenada no milho que cai a produtividade. Se eu coloquei N na base, eu posso aplicar 100 kg de N em cobertura em V2, V5 ou V8, que o resultado é a mesma coisa. Então, deu a mesma produtividade que esse aqui de cima, tá vendo? De novo, esse resultado, ele basicamente mostra a mesma tendência desse, né? Se eu coloco N na base, eu tenho uma janela maior de adubação em cobertura do meu milho, tá bom? Então, de maneira geral, pessoal, época de aplicação de nitrogênio em milho safra e segunda safra, o que os trabalhos têm mostrado, né? Maior resposta ao parcelamento no milho safra. Então, eu recomendo aplicar um pouco de N na base, mais o primeiro parcelamento em V3, V4 e o segundo em V6, V8. Então, 2 parcelamentos no milho verão. Porém, o milho safrinha, os trabalhos mostram uma menor resposta ao parcelamento. Então, a recomendação é aplicar na semeadura, tá? Um pouquinho de N na base e em V3, V4. Acho que esse é o manejo para altas produtividades do milho segunda safra. Em lavouras de alto, ou milho safrinha irrigado, eu trato o milho safrinha como um milho verão. É alto investimento, é alta produtividade. Então, eu vou fazer na base mais 2 parcelamentos, tá? Mas à medida que cai o potencial produtivo, eu posso fazer um parcelamento só, até o ponto que eu posso fazer todo o N em pré-semeadura no milho safrinha, tá? Ou posso também colocar um pouco de N na base, no plantio, na semeadura, e o milho emergiu, está ali em V2, eu já entro aplicando a minha primeira cobertura. Posso também fazer isso, tá? Em safrinha. Então, a safrinha responde menos ao parcelamento. Por que responde menos ao parcelamento? Porque corta chuva, né? A safrinha corta chuva. Não adianta eu aplicar tarde nitrogênio. Corta chuva, fica ruim. Então, é melhor eu antecipar essa adubação no milho safrinha, tá? Alguns trabalhos têm mostrado uma tendência de aplicação tardia de nitrogênio no milho nos Estados Unidos. Então, o que os americanos estão de olho lá? Estão de olho nisso aqui, ó. O milho, 60% do nitrogênio é absorvido até o florescimento e cerca de 40% após o florescimento. Então, o milho absorve muito nitrogênio após o florescimento. E outro fator importante, os híbridos mais modernos, esses híbridos que ficam verde até o final do ciclo, né? O tal do stay green, né? Ficam verdes até o final, tá colhendo milho lá, colhendo não, mas até enchimento de grãos esse milho tá verde. Esses híbridos mais modernos absorvem 30% a 40% mais nitrogênio nos estádios mais avançados após o florescimento, comparado aos híbridos antigos. Então, híbridos mais novos estão absorvendo mais nitrogênio mais tarde. E por isso os americanos estão testando isso. Ó. Aplica um pouco de nitrogênio lá em cobertura, uma boa quantidade aqui em cobertura, né, com milho novinho, e depois eles voltam lá aplicando esse nitrogênio líquido, né? Lá eles têm a vantagem de usar adubação fluida, então eles conseguem aplicar com esse tipo de pulverizador aqui, né, de adubo líquido, né? Aplica o nitrogênio no sistema de drench, né? Tem um pingente aqui embaixo aplicando nitrogênio líquido nos dois lados da planta, né? Na base, próximo do milho aí, da lavoura, da planta, né? E ele permite entrar com lavouras de até 1,90 m. Então, os americanos têm pesquisado isso. Alguns resultados mostrando aí que quando eu parcelo esse nitrogênio em V6 e V10 versus a aplicação só em pré-plantio, eu tenho ganhos de produtividade. Eles usam UAN, né? Que é uma mistura de ureia com nitrato de amônio líquido, 3200. Outro trabalho aqui, ó, aplicado em fertigação, né, no sistema de irrigação no pivô central, aí eles misturaram o nitrogênio aqui e tiveram um ganho aí de 16,1 para 17,2 toneladas por hectare, então a aplicação tardia de N dá resultado. Só que no Brasil, né, como que nós vamos fazer isso? A gente usa adubo sólido, como que nós vamos entrar aplicando nitrogênio tardio no milho? Então a estratégia que a gente está tendo para tentar comparar isso, né, é uma adubação foliar, adubação nitrogenada foliar com doses baixas, tá? Os trabalhos da literatura ainda, eles não são consistentes os resultados de adubação, resposta à adubação nitrogenada foliar no milho, tá? Por exemplo, aqui é um trabalho nosso que ele observou essas barras em azul receber adubação foliar, 5 kg por hectare de N, aplicado em pré-VT e em R2, tá? Então, totalizou 10 kg por hectare de nitrogênio aí. Nós observamos resposta somente quando não foi colocado nitrogênio em cobertura. 0 kg de N via solo, produziu 116 sacas por hectare.
0 kg de N via solo mais foliar produziu 123 sacas por hectare. Então, um ganho aí de 7 sacas por hectare quando eu coloquei 10 kg de N foliar. Porém, somente quando não recebeu nitrogênio via solo, tá? Então, esse foi um resultado que nós observamos. Então, visualmente, né, o que esse trabalho mostrou? Aqui as doses de N via solo, 0, 65, 130 e 195 quilos de N via solo, com 0 ou 5 quilos de N foliar. 0 ou 5 quilos de N foliar. Então, a gente observou uma resposta em produtividade nas parcelas com 0 quilos por hectare via solo, 65 quilos por hectare via solo, mas à medida que o meu milho foi melhor nutrido via solo, a resposta ao N foliar sumiu, desapareceu. Então, lavouras mal nutridas com N via solo tendem a responder à adubação foliar. Então, os trabalhos científicos eles não são conclusivos quanto a esse efeito, porém os colegas, né, consultores, agrônomos de fazendas, eles têm sim feito adubação foliar no milho como uma estratégia de fornecer um nitrogênio mais tardio nesse milho. E aí aplica junto com isso o molibdênio, visando não deixar nitrogênio solúvel na planta. Aplica nitrogênio foliar junto com o molibdênio para incorporar isso logo em formas amídicas e proteínas e aminoácidos e proteínas da planta, tá? Aqui é um resultado de um colega da Bahia, né, que usou nitrogênio foliar em milho como complementação tardia. Então aqui está o híbrido que foi utilizado, o lote 3 da fazenda GBC, lá em Luiz Eduardo Magalhães. O padrão 100 N foliar, 202 sacos por hectare, 4 kg de N em V8 mais 4 kg de N em V12, aí aumentaram 8 sacas por hectare, foi para 210 sacas por hectare adubação foliar. Então os colegas têm usado isso em áreas comerciais aí, nitrogênio como uma estratégia de complementar tardiamente nitrogênio. O cuidado aí é não deixar nitrogênio livre na folha, né? Então, eu usar algum produto, um molibdênio normalmente, para incorporar esse nitrogênio logo em proteínas e aminoácidos para não ter incidência de pulgão, de ácaro, de doenças fúngicas e tudo mais, tá bom? Pessoal, e agora nós vamos partir para o último bloco da nossa aula, onde nós vamos falar de fontes de nitrogênio e vamos finalizar aí com a parte de outros nutrientes, tá bom? Vejo vocês aí no nosso próximo bloco.